Pessoal, o vídeo de hoje é uma entrevista sensacional do Eduardo Moreira, do ICL Notícias, com o Fernando Haddad. Olha, antes de qualquer coisa, eu vou pedir para você deixar uma curtida, porque se deixar para o final você esquece. Se inscreva no canal, vá ali, ativa o sininho e vá na descrição e me siga em todas as minhas redes sociais. Entra no grupo de Zap para receber as informações assim que saírem aqui no canal. Vamos lá o vídeo. Bem, eu estou aqui com o ministro Fernando Haddad, nosso ministro da Fazenda. Estou com uma chance da gente poder bater um papo. E eu estava há um tempo querendo bater esse papo, assim, publicamente. A gente conversa de vez em quando. E aí aqui um ponto importante. Eu tenho, assim, um carinho enorme pelo Fernando Haddad, aquele antes de ser ministro. E até diria o seguinte, eu acho que em toda a política tem meia dúzia de pessoas que eu chamaria para tomar um vinho, tomar uma cerveja comigo, e você com certeza é uma dessas pessoas, uma família maravilhosa, você é um cara legal, um cara bacana. E eu tô falando isso tudo antes, para poder te falar o seguinte, Fernando, o ministro Fernando Haddad. As entrevistas que a gente vê hoje em dia, nessa sociedade tão polarizada, acabam sendo entrevistas onde ou elas são feitas, né, e até nos debates, para destruir aquela pessoa, ou são feitas para poder levantar a bola daquela pessoa. E as pessoas que assistem, elas percebem isso. E isso vai cada vez mais minando a credibilidade das conversas, das entrevistas, e fica aquele negócio de pregar para convertido, falar para sua bolha. Então eu queria usar dessa proximidade que eu tenho de você na pessoa física para ter a liberdade de conversar coisas que eu acho que são importantes a gente trazer à tona. Podemos fazer uma conversa assim? Olha, Edu, primeiro, obrigado pela oportunidade, porque o prazer que você tem é o mesmo que eu tenho em dialogar com uma pessoa aberta como você, que estuda as coisas, que procura auxiliar as pessoas a compreender a complexidade dos problemas que nós estamos enfrentando. Em segundo lugar, dizer que eu sou uma pessoa que vem da universidade, onde as divergências são tratadas com muita naturalidade. Na universidade, as pessoas não convergem em tudo, pelo contrário, o conhecimento ele só se desenvolve quando alguém faz uma observação. Será que é isso mesmo? Será que é por aqui mesmo? E aí a ciência vai dando a sua contribuição. Então você fique inteiramente à vontade, eu não tenho nenhum tabu de discutir qualquer assunto. Pelo contrário, eu penso que uma entrevista quente, quando a gente fala, quando ela é autêntica, quando ela é sincera, quando ela é honesta intelectualmente, ela só enriquece o debate público e isso é uma grande oportunidade, porque o Brasil está precisando de debates de alto nível. Nós tivemos 2 eleições pavorosas em 18 e 22 e temos que criar as condições para uma grande eleição, para um grande debate sobre o projeto de país. E eu acho que você é uma das pessoas mais qualificadas para contribuir com esse debate. Pô, maravilha. Então vamos... Bacana, né, gente? Então o que é a ideia aí? Não é aquela entrevista de ficar fazendo pegadinha para deixar o ministro numa situação difícil, mas também a ideia é não ser uma entrevista assim, chapa branca, com pergunta já clara e tal, só para também ajudar a pessoa, né? Então, muito bacana a proposta aí. E o Eduardo Moreira vai fazer uma grande entrevista. Pode acompanhar aí, pessoal. Vamos começar, ministro. A gente está falando muito dessa história de aliviar o imposto das pessoas mais pobres e taxar os super ricos. E todo mundo, não todo mundo, mas a maioria parece ser a favor, né? Mas a discussão acaba ficando uma coisa meio abstrata, meio genérica. Você poderia explicar para as pessoas o que faz uma pessoa ser super rica e como essa proposta que está sendo apresentada vai taxar essas pessoas a partir de agora? Eduardo, olha, você acompanha a economia há muitos anos e você sabe que a esquerda, né, ela tem, às vezes, ela sente arrepios quando você ouve falar de ajuste fiscal. E por que a esquerda tem arrepios com isso? Dentre outras coisas, é porque ela sabe que na história do Brasil, ajuste fiscal significa penalizar as camadas mais vulneráveis da população. Então, se eu falou em ajuste fiscal, o nego se apavora. Um cara que é a favor da justiça social, serviços públicos de qualidade, já se apavora. A direita, todo dia, fala em ajuste fiscal, porque sabe que, historicamente, nunca recaiu sobre ela o ajuste fiscal. Por isso que nós chegamos a 800 bilhões de reais de incentivos fiscais para empresários. E nem de longe nós chegamos a isso de benefícios sociais
para a população de baixa renda. Então, isso virou um tabu no Brasil. Só que nós não estamos em condição de fazer isso agora. O mundo está muito complicado. Eu propus para o presidente, antes de aceitar o cargo de ministro da Fazenda, quando ele me sondou, eu falei, olha, eu quero te fazer uma consulta prévia para nós remarmos na mesma direção. Eu estou a fim de fazer isso. Eu acho que nós precisamos equilibrar as contas públicas. São 10 anos de déficit primário na casa de 2% do PIB. Isso não vai resolver o nosso problema. Estamos numa armadilha. Só que eu vou preservar o pobre no orçamento. Eu vou pegar e falar, olha, quem é que não... A ideia aqui é justiça tributária, né? Ou seja, cobrar dos milionários e tudo. E tem um cuidado, quando fala pobre, né? Na verdade, está falando das outras pessoas, que está falando do trabalhador. Porque pobre às vezes dá um entendimento errado. Não é aquela pessoa que está ali passando fome. O pobre aqui, na verdade, se fala do trabalhador. está contribuindo. Então, pegar lá o andar de cima, o pessoal do 1% que não paga imposto, e vou fazer em cima deles o ajuste. O presidente vibrou, como você pode imaginar, e falou, não, Haddad, eu quero isso mesmo, eu sempre tive as contas em ordem, nos meus 8 anos de governo, ninguém pode me acusar de responsabilidade fiscal, você está dizendo que isso é importante para o crescimento, eu vou comprar essa ideia, mas você está me garantindo que você vai preservar o pobre no orçamento, você vai botar o rico no imposto de renda. Eu falei, fechamos um acordo, é por aí que eu vou. Fora as outras reformas, do crédito, da reforma tributária. Não estou falando de tudo que a Fazenda faz, estou falando de um ponto específico, mas fundamental para buscar justiça no país. O que nós estamos fazendo? O presidente tinha a proposta, que não era nova, de isentar até R$5.000 a quem ganha salário. O Bolsonaro prometeu e não cumpriu, ele prometeu e falou, eu quero cumprir. Não vou dar de Bolsonaro aqui, vou cumprir o que eu prometi. E nós, então, começamos a tentar encontrar a maneira de financiar essa renúncia, porque você está abrindo mão de 30 bilhões, você precisa de 30 bilhões para equilibrar. E nós percebemos que 141 mil brasileiros, ou seja, estamos falando de 0,1% da população, né? Nós temos 200 milhões. 140 milhões seria 0,1, exatamente. A ordem de grandeza A ordem de grandeza é menos de 0,1%. Se pegar quem está no mercado de trabalho, então nós estamos falando de 0,1% da população, tinha rendimentos na casa de 1 milhão por ano e não pagavam sequer 10% de imposto de renda, que é o que uma professora de escola pública paga, é o que um policial militar paga, é o que uma enfermeira paga, né? Paga até mais. Paga 10, 11, 12, 13, 15%. Isso. Quem está lá em cima chega a pagar uns 20 e poucos, se a alíquota de 27,5 pega um pedaço grande do salário. Não é lá em cima, não. O cara já de classe média paga 21, 22. Isso. Agora, o problema é que a partir daí, da classe média, a curva, a alíquota, começa a cair. E chega nessa casa de renda a 2,5% de alíquota média. O que nós propusemos? Na minha opinião, a equipe muito engenhosa falou assim, vamos pedir para esse cara que está pagando 2,5% de alíquota e que ganha mais de 1 milhão por ano, para completar 10%. Completar. Se ele paga 5, vai pagar mais 5. Se ele paga 2, vai pagar mais 8. Se ele paga 10, não vai pagar mais nada. Mas só de completar 10, chegar a 10, pelo dá menos. os 30 bilhões necessários para isentar 10 milhões de brasileiros e reduzir o imposto de outros 5 milhões que ganham de 5 a 7 mil reais. Agora, posso fazer uma provocação? Toda. A provocação é a seguinte, a gente está falando de uma turma que ganha muito dinheiro, de uma turma que detém boa parte da dívida pública brasileira, porque é a turma que consegue guardar dinheiro, que investe dinheiro, e a gente está falando que essa turma paga 2,5%. De média. E a gente está falando, de média, de alíquota efetiva média. E a gente está falando que o trabalhador da classe média brasileira, que passa o maior perrengue, que acorda de manhã, que não consegue juntar dinheiro, etc., paga 20%, 21%, 22%. Por que a gente diz que a gente está fazendo justiça botando o cara para pagar 10%? Por que esse cara não tem que pagar 22%? Por que esse cara não tem que pagar 27%? Por que a gente luta pelos 10%? É isso que às vezes eu fico meio indignado, falando assim, esse cara ainda vai reclamar que está pagando menos do que o trabalhador. Você entende qual é a minha assim, indignação quando a gente busca os 10%? Eu falo assim, não, a gente, se é para ser justiça, esse cara tinha que pagar a mesma coisa que um professor paga. Você tentou. Aí vem aquela história, não, mas é o nós contra eles. Cara, não é nós contra eles, porque essa gente não paga nada, 2,5%, 3%, não paga. Nós, os trabalhadores que pagamos muito, a professora,
o pequeno empresário paga muito. Agora, esse pessoal não paga nada. Nada. 3% é muito pouco, né? Então esse aqui é o problema, gente, né? Toda razão. Aí entra o seguinte raciocínio. Primeiro, eu também acho pouco a alíquota de 10. Ponto. Estamos de acordo. Eu tenho que sopesar a correlação de forças que eu tenho no Congresso para aprovar. Porque eu posso mandar 30 para lá. Né? Mas e daí? Vai aprovar ou vai ficar na gaveta de alguém? Então, o Brasil precisa dar os passos necessários para ir buscando. Nós estamos abrindo uma nova avenida, uma nova seara de trabalho que nunca foi aberta nem pelos nossos governos. Eduardo, o que deveria nos chocar também é o seguinte, nós estamos no 5º governo do PT. Nós podíamos ter feito isso no primeiro. Então eu estou botando o dedo num vespeiro que meus antecessores de direita e de esquerda não botaram a mão nesse troço. Então, primeiro dizer isso. Concordo, mas nós temos que ir mudando a mentalidade da elite brasileira. Temos que mostrar para eles que o Brasil é viável como nação. Isso aqui não é um território extrativista, que o cara tira tudo, leva para fora, manda a família, leva o patrimônio e vai embora. Isso aqui é uma nação viável. Eles precisam entender isso. Então tem uma questão pedagógica em relação à elite brasileira, que é mudar a mentalidade da elite, deixar de ser extrativista e ser produtivista. O que inclui o povo, porque se o povo não tiver renda, não tem consumo, não tem desenvolvimento, não tem nada. Tem que educar, tem que abrir a universidade. Eu, quando fui ministro da Educação, eu bati nessa coisa. O pobre tem que estar na universidade pública. Só tinha gente de classe média e classe alta na universidade pública. Quando eu fui estudante. Hoje não, você tem uma diversidade na universidade pública. Nós fizemos, entre aspas, distribuição de renda, dando vaga para quem é de escola pública. E aumentando muito as vagas, que as universidades viveram uma expansão inacreditável durante os governos Lula. Segundo, tinha uma questão que era o seguinte, eles queriam reduzir o imposto de pessoa jurídica. Porque eles diziam o seguinte, eu já pago 34% na minha empresa. Que a gente sabe que não paga, porque tem juros sobre capital próprio, que a gente sabe que tem um monte de manobra fiscal, provisão, um monte de coisa, né? Então, o projeto do Guedes era assim, não, vou cobrar 15%, mas reduzia os 15% da pessoa jurídica. Então, ficava elas por elas. Por isso que eles não conseguiam encontrar espaço fiscal para isentar quem ganhava até R$5.000. Eu falei, não, a pessoa jurídica vai ficar pagando o que ela está pagando, mas como ela não paga, eu falei, eu vou cobrar 10, mas eu não vou mexer com pessoa jurídica. Agora, se você pagar os 34, você pode continuar isento nos dividendos. Mas quem paga 34? É tanto planejamento tributário. Ninguém paga. Então, 34, é tanto planejamento tributário que quando você vai ver ali, no frigir dos ovos... A alíquota efetiva média paga pelos bancos, efetiva, é de 14%. É isso. Então, o que nós fizemos? Nós introduzimos uma maneira de ver o problema diferenciada. Tanto é que quando os lobbies foram dentro do Congresso essa semana, dizendo, mas eu já pago 34, você tem que reduzir 10 da minha conta, os deputados mesmo falaram, não, mas se você paga 34, você vai continuar isento. E aí a máscara caiu. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos supor, você tem maioria no Congresso, o Congresso é nosso. Qual seria... Não, é porque é importante para as pessoas conhecerem o que está por trás do Haddad. Porque às vezes... Essa é boa, que agora... Porque sempre tem essa discussão, né? Não tem maioria, é um Congresso de direita, e aí não consegue aprovar. E agora o Eduardo Moreira está propondo algo diferente. Tá, você tem maioria, você vai aprovar o que você quiser. Qual que é a reforma dos sonhos do Fernando Haddad? Olha a resposta. As pessoas pensam o seguinte, não, o Haddad está querendo fazer 10% porque ele não quer mexer com a Faria Lima, que não sei o quê. Se você tivesse maioria, qual seria a reforma tributária dos seus sonhos? Aquela utópica que você gostaria de ver acontecer? Qual seria a situação que eu vou responder em duas fases. Primeiro, qual foi o ministro da Fazenda que mexeu nos vesperos que eu estou mexendo? Me diz, eu sou amigo de alguns. Quem mexeu com fundo offshore? Quem mexeu com fundo fechado? Quem mexeu com voto de qualidade no CARF? Que é a minha próxima pergunta, voto de qualidade. Importantíssima medida que vocês fizeram e ninguém fala. É verdade. Quem mexeu com botar na internet todas as isenções fiscais empresa por empresa? Quem fez isso? Ninguém. Eu não estou querendo me colocar acima e abaixo de ninguém. Eu estou querendo dizer o seguinte, poxa, quando a pessoa vai lá me criticar nas redes sociais, falar que eu sou neoliberal, que eu sou comunista, que eu sou... Pô, presta atenção no que eu estou fazendo, pô. E compara diante da correlação de forças que a gente tem. Por isso que eu falo. A tua pergunta é boa, porque você está falando quem é o Fernando Haddad e qual seria o sonho dele. Isso, é isso aí. Então, o Fernando Haddad é aquele que está buscando justiça social
como há muito tempo não se faz no Brasil. Então, eu estou aqui, você pode dizer é insuficiente, você tem sido fraco, pode falar o que quiser, mas não coloque em dúvida os meus propósitos. Eu tenho formação e eu tenho lado. E o meu lado é buscar justiça social. Agora, se fosse fácil, já teriam feito. O que eu fiz? Eu aprovei a maior reforma tributária do país sobre consumo, que é o IVA, que vai beneficiar as pessoas da cesta básica, as pessoas que trabalham, e estou fazendo agora da renda. Então estou fazendo as duas maiores reformas tributárias em regime democrático, que também na ditadura é fácil. Que é a segunda pergunta, se tiver poder absoluto, o que você faria? Eu não usei ditadura, eu usei maioria no Congresso, porque aí a gente ainda está dentro do campo democrático. Mas assim, se nós tivéssemos a força que a direita hoje tem, né? Ou seja, 300 votos, nós não temos 100. Qual que é a reforma tributária que seria mais correta? Nós avançarmos mais no imposto de renda para reduzir o imposto sobre consumo. A alíquota do IVA, ela poderia e poderá cair mais se nós formos futuramente na direção apontada por essa reforma. Se nós prosperarmos nesse caminho, nós vamos ter um imposto sobre consumo menor. Então, se eu pudesse fazer uma reforma ideal, eu digo, essa está no caminho da ideal. Ela é boa, mas tem uma ótima. Ela é regular e tem uma boa, como você quiser. Tem uma melhor que essa para fazer? Tranquilo, sou o primeiro signatário. O caminho é esse. Qual é? Os impostos sobre renda no Brasil são baixos na comparação internacional e os impostos sobre consumo são altos na comparação internacional. E vamos falar sobre o imposto de patrimônio, porque são os três impostos, né? Renda, consumo e patrimônio são os principais que a gente tem. E na questão de imposto sobre patrimônio, tem alguns aqui no Brasil que são similares a países desse tamanho, como, por exemplo, o IPTU e etc., mas tem uns que são muito mais baixos. O ITR é uma coisa que sempre me deixou revoltado, né? A gente está falando que todas as terras do Brasil, todos os latifúndios, todas as grandes fazendas, pagam por ano 2 bilhões de reais, né? Que é nada. E a gente está falando de fazendas que ainda tem um benefício de, ao exportar, não ter ali o imposto por causa da Lei Candir, e a gente está falando de pessoas que pegam esse dinheiro, poupam e depois ficam rendendo ali nos juros do Brasil. Ou seja, não empregam tanto e cada vez empregando mais com a mecanização e etc. Quando é que esses caras vão dar a parcela? Porque tudo bem, aparece no PIB, o Brasil está crescendo, o agro ajudou no crescimento, mas na vida das pessoas é importante a gente ver qual vai ser o efeito. ITR, poxa, não seria o caso da gente buscar que essas pessoas pagassem uma parcela justa pela terra que eles usam? Uma coisa. Bom, primeiro vamos falar do que é imposto sobre patrimônio. Ele tem duas naturezas, né? Uma pela propriedade, né? Uma das coisas que indignava muito as pessoas é que um carrinho, por mais barato que fosse, pagava lá 4% de IPVA e um jatinho, uma embarcação, um iate, zero. Nós colocamos na Constituição a permissão para que os governadores possam criar um IPVA. Mas esses governadores bolsonaristas do jeito que são, ICMS eles gostam, né? Até gostam de forçar no ICMS, mas não vão colocar esse imposto de jeito nenhum. Que é veículo automotor, não é porque voa, que não é automotor, mas é veículo automotor de aeronaves e embarcações. Eu não sei como é que os governadores vão se portar diante disso. Tem que ter cuidado para calibrar, para que não tenha também problema de fuga, de o cara registrar a aeronave em outro país. Tem que pensar. Mas nós abrimos uma chance de começar a pensar nisso, né? A outra coisa, eu vou chegar já no ITR, é o imposto sobre propriedade. E aí você tem... da herança, né? Do imóvel. O imóvel primeiro. Aí você tem IPTU e ITR. O IPTU, a maioria das cidades brasileiras não cobra IPTU. Você pega uma cidade como São Paulo, porque teve governos progressistas aqui, Erundina, Marta e eu, você tem imposto progressivo. E mais, além de imposto progressivo, quer dizer, quanto uma mansão paga proporcionalmente mais do que... O percentual do valor do imóvel sobe junto com o valor do imóvel. Junto com o valor do imóvel. O Minha Casa Minha Vida é isento. Não paga IPTU. Mas uma mansão no Jardim Paulista paga uma alíquota alta, né? E mais, tem uma outra coisa que nós fizemos aqui que os governos que me sucederam abandonaram, que era o IPTU progressivo no tempo, cuja alíquota podia chegar a 15%. Ou seja, eu tenho um prédio abandonado, eu vou cobrando o IPTU progressivo no tempo, à medida que o tempo passa, a alíquota vai subindo, para o cara dar uma função social para aquilo. Poucas cidades fazem isso. Então,
já existe legislação hoje no Brasil para cobrar IPVA de jatinho e embarcação, já existe legislação para IPTU progressivo, já existe legislação para IPTU progressivo no tempo, para cumprimento de função social da propriedade. Então já tem, as pessoas não fazem. O prefeito às vezes fica cheio de dedo para tocar nesse assunto. Às vezes o prefeito tomou proprietário. Às vezes o prefeito é proprietário. Então vamos Aí por aí. que não mexe Segundo lugar, mesmo, o ITR, né? ele foi em parte municipalizado, porque teve uma lei lá atrás, é como se o ITR fosse o IPTU do campo, mas sob jurisdição do prefeito. Está com problema isso. Nós estamos sentados com alguns prefeitos para elaborar, rever essa legislação, para o prefeito ter mais participação nisso, em função do fato de que não se cobra sobre propriedade rural no Brasil. É isso não aí. estou falando do sítio. Deixa eu dar um exemplo para as pessoas, se você me permite, Você está falando do ministro. latifúndio. Não, mas só para dar um exemplo, eu tenho um sítio aqui perto de São Paulo, que fica a 15 minutos do centro de uma cidade do interior aqui de São Paulo. Eu tenho ali 120 mil metros quadrados. 120 mil metros quadrados. Por ano, eu pago R$250 de imposto. Por ano. Por ano. Não é nada, né? É zero. Zero. É zero, né? Então, é assim, e é óbvio, né? Ninguém quer que isso, vai fazer, porque a gente já sabe o que vai vir, porque aí não vai ser competitivo e não sei o quê. Não, então faz o seguinte, a gente encontra maneiras de, em cima do imposto que ele paga no lucro do negócio, você abate alguma criatividade para não atrapalhar a competitividade. Agora, o que não pode, na minha opinião, é os grandes donos desse patrimônio, que é o maior patrimônio nacional, que é a terra que a gente tem, poderem viver sem pagar imposto, né? E a quarta colocação que eu faria, concordando com você, é o imposto de transmissão, né? Que é a soberança. Que aí também no Brasil, né, é uma coisa, na comparação internacional, muito baixa. Não é um imposto federal, como você sabe, é um imposto estadual. A Constituição não, a resolução do Senado permite a cobrança até 8%, e poucos estados atingiram esse percentual. Tem muitos A discussão é estados... trazer para 0,5% de alguns estados. Aqui em São Paulo, né, os governos de direita sempre tentaram trazer esse negócio para ali perto de zero. Então, os governadores prefeitos e governadores têm muita dificuldade em lidar com impostos sobre propriedade, porque não é uma pauta que não querem enfrentar. Você vai mexer com gente poderosa e você prefere bater na porta da União e pedir dinheiro para a União, prefere aumentar o FPM e FPA, prefere... Tem a viúva lá, que é o Executivo Federal, ela é sempre lembrada quando falta dinheiro. Então todo mundo bate na porta da viúva. Essa que é a verdade. O Executivo Federal, ele foi depenado nos últimos 10 anos. Depenado. Por isso que a gente está numa situação fiscal que ainda inspira cuidado. Porque ele foi depenado. Uma parte foi para emenda, uma parte foi para governador, uma parte foi para prefeito. Não sobrou nada, é isso mesmo. Agora, pegando o campo ainda e indo para um outro assunto. Você falou da questão do voto de qualidade do CARF, e eu acho que pouquíssima gente fala sobre isso. Isso é uma grande conquista, e essa eu tenho que acreditar, você e sua equipe. Para as pessoas que não entendem, né, quando você tem grandes discussões sobre valores a pagar ali de impostos e de obrigações que as empresas têm com o Estado, isso é levado para uma votação, e nessa votação a Receita vota e os representantes das empresas votam. E antigamente o voto do desempate estava com as empresas, o que é uma maluquice, né? E o que vocês conseguiram fazer é que esse voto de desempate viesse para a Receita. Mas aí eu queria aproveitar esse assunto e falar o seguinte, a gente está falando de campo. Você tem 200 bilhões de reais de dívida dos grandes latifundiários no Brasil, não paga. Você tem no Brasil um número gigante, milhões, eu sabia o número, tá? Eu não lembro de cabeça, então não vou repetir, mas milhões de hectares onde o valor da dívida é maior do que o valor da terra dessas pessoas. E o total da dívida ativa brasileira, não sei se é em torno de R$1 trilhão, eu não tenho o número, mas é o número... A dívida ativa? A dívida, quanto? 5 trilhões de reais. Empresas, fazendas... A pergunta é, o que a gente vai fazer para esse cara do campo, por exemplo, que não paga o ITR, não pagar a dívida dele de bilhões de reais, das empresas que recebem o subsídio pagarem as dívidas, porque os caras ganham dos dois lados, ganha subsídio e não paga a dívida. Aí é mole ficar rico, né? Mole. Bom, vamos primeiro falar do CARF um pouquinho. O CARF era um órgão administrativo das receitas, estadual, federal, municipal. Eles criaram um CARF paritário, coisa que já é único no mundo. Não existe nenhum CARF paritário no mundo.
Mas o Brasil foi além de criar um CARF paritário. Ele deu um empate para o contribuinte, sendo paritário. País dos Imagina, sonegadores. você, um órgão que é paritário, o negar. empate é para o contribuinte. Então, não existe no mundo um CARF paritário. Sem voto de qualidade, a OCDE mandou uma carta para o Brasil dizendo, ó, isso aqui fere a concorrência, porque o mau contribuinte vai levar melhor. Óbvio. Se você está estimulando o não pagamento do tributo, aquele que paga tributo, você está fazendo uma concorrência às avessas. Em vez do mais competitivo, o mais produtivo, o mais inovador, você está favorecendo o mais malandro, uma loucura o sistema tributário brasileiro. Pra você ter uma ideia, chegou a média do processo administrativo, antes da justiça, do processo administrativo na Fazenda, inclusive por conta do fim do voto de qualidade, chegou a 8 anos. 8 anos. E ele chegava a 18 anos quando você contava a esfera judicial. 18 anos para chegar ao fim do processo. É ultra vantajoso o dever para a Receita. Você vai pagar Selic, né? É o crédito mais barato que tem no Brasil é Selic. O cara está aplicado sem pagar imposto a Selic com risco federal. Risco federal. Não tem como ficar melhor que isso. Não tem como ficar melhor. Então, nós criamos uma máquina de inadimplência. Com o voto de qualidade, voltando, nós já caímos para 5,7 anos. Você fala, pô, ainda é muito. Pô, é muito. Deveria durar menos de um ano o processo administrativo. Mas era 8. Era 8 anos. Então, Eduardo, nós estamos fazendo um trabalho de republicanização da Receita Federal. Porque ela foi privatizada no governo Bolsonaro. Isso foi uma armação que ninguém ainda fez direito uma reportagem sobre o que aconteceu. Porque vai achar todas as digitais do que de fato aconteceu com o fim do voto de qualidade no CARF. Tinha interesse de grupos econômicos que tinham processos bilionários no CARF que não queriam ser julgados. Ou julgar pelo empate e sair fora com bilhões de... Então, o que nós precisamos fazer agora é... Nós temos algumas leis no Congresso que eu acho que vão passar, do devedor contumaz, por exemplo. Estamos há 8 anos esperando a votação do devedor contumaz, que é o famoso pilantra, que vai abrindo CNPJ atrás de CNPJ para não pagar imposto. Em contas diferentes, é isso. Em contas diferentes você não paga o cara nunca, ele vai quebrando empresa, abrindo empresa, quebrando empresa, abrindo empresa. Como no Brasil não tem crime tributário que dá cadeia, o cara faz isso e depois, quando junta uma porção de dinheiro, vai embora para o Brasil. Eles estão falando que o meu tempo está acabando. Não, mas o Eduardo aqui tem crédito. Estão botando pressão ali, mas eu tinha mais uma perguntinha. Posso fazer mais uma? Mais duas. Tá, porque é um assunto que me é muito caro, ministro, muito caro. E até porque eu mergulhei de cabeça e tenho conhecido muito essa realidade além dos números, na história de vida das pessoas, que é a questão das bets, né? Isso virou uma epidemia muito trágica no Brasil. A gente tem quase 10 milhões de pessoas que têm sintomas de vícios no Brasil. A gente tem, para mim esse é o pior número, né? 60% das pessoas são até 39 anos de idade, são pessoas mais jovens, um número grande de pessoas está adiando ali a sua formação. E a gente, depois de legalizar, né, a questão das bets e regular a questão das bets, esse negócio continua subindo num ritmo absurdamente alto. E aí tem até uma questão importante, tem um estudo da Universidade da Califórnia de San Diego, da UCSD, onde eu estudei por acaso, que eles ficaram durante 7 anos analisando a situação dos Estados Unidos depois que legalizou. E o ticket médio, o valor médio apostado por pessoa, cresceu quase 400%. O valor, porque é como se as pessoas tivessem uma chancela de que aquilo é uma coisa legal para fazer, né? Legal no sentido jurídico e legal no sentido de que, poxa, vale fazer o negócio. E aí a pergunta é, a gente tem 2 tipos de apostas no Brasil. As esportivas, que são em torno de 20%, essas online, apesar da gente, né, é a que a gente mais vê, mas aquelas dos cassinos online, isso é assim, é uma roubalheira total, porque a gente não sabe nem como é que é o sistema que o cara fez, então você fica perdendo na roleta e nunca ninguém vai ter como conferir, e isso é dinheiro que está saindo para outro país. Será que não valeria a pena proibir esses cassinos online que a gente não tem o menor controle e é só perder dinheiro para ficar no botãozinho? Então, ó, isso aqui é roubo mesmo. Porque é o seguinte, não é físico, não é que tem uma roleta que ali de repente pode até colocar uma imãzinha para a bolinha de repente cair mais ali no número da banca. É porque ali o algoritmo ele coloca o que quer. Um jogo de futebol ainda você vai ter o resultado ali, pode ser uma coisa ou outra. Então, assim, esses jogos
que você entra no aplicativo e daí isso aí não existe sorte. Como é que você vai garantir que aquilo ali não é fraudado? Não tem a menor condição de garantir isso daí, né? Então, para mim tem que ser proibido. Vamos ver o que o ministro acha sobre isso. E as esportivas, fazer uma super regulação como a gente faz com cigarro, porque o que me incomoda quando a gente fica falando só vamos aumentar o imposto, é primeiro, a gente passar de alguma maneira a ficar dependente das bets, como as pessoas dizem que o futebol virou dependente das bets. Sim. E segundo, por exemplo, se a gente for arrecadar 12 bi, mas se o povo pobre ano passado perdeu 30 bi, então é quase como se a gente estivesse fazendo uma arrecadação em cima do dinheiro do povo pobre. Tirando do E esses caras conseguem comprar todo mundo, é propaganda em tudo que é lugar, é editoriais, é tudo. E a pergunta é como é que a gente vai combater isso? Porque isso é um problema muito grande e acredito até da nossa economia, né? Eduardo, você tem toda a razão em tudo que você está falando, tudo. Eu cheguei no Ministério da Fazenda com uma epidemia posta. Isso. E pior que isso, os caras ficaram 4 anos sem regulamentar a publicidade, ficaram 4 anos sem cobrar imposto de bet. Foram mais de 40 bilhões de reais de subvenção, que foi tudo para fora. Compraram cripto, compraram dólar por fintech e tal, mandaram tudo para fora. Esse dinheiro sumiu do Brasil. E diante do caos que estava, nós falamos, vamos botar isso dentro de um sistema informatizado para eu saber o que está acontecendo. Eu não tinha nenhuma noção do que estava acontecendo, né? Hoje eu sei, e é uma desgraça. O que está acontecendo é uma desgraça. Então, o que nós vamos fazer agora? Passados 6 meses, que o Estado finalmente se apropriou das informações, nós vamos levar para a mesa do presidente, né, os dados e tratar isso como um problema de saúde pública sério, um problema sério. Então nós vamos ter que ver, primeiro, a publicidade disso. Você sabe que bebida e cigarro tem uma publicidade ultra restritiva. Até outro dia não tinha. Fórmula 1 tinha, acabou. Outra coisa, essa questão dos jogos de azar e da aposta esportiva. Vamos diferenciar? Não vamos diferenciar? Outra coisa, fintech que está servindo de veículo para bet ilegal. E muitas vezes lavando dinheiro, bet mais fintech igual a lavagem de dinheiro. Exatamente. Nós já estamos informando o Banco Central das fintechs que estão servindo de veículo, possivelmente para o crime organizado. Ou para lavagem de dinheiro, ou para coisa pior. Né? Isso aí, ó. Então tem muitas coisas a serem vistas. Nós vamos incorporar a Polícia Federal nesse debate, porque não é só a atribuição do Ministério da Fazenda, tem crime por trás, né? E eu penso que agora nós temos um quadro para mostrar para o país. Nós podemos estampar, entendeu? Para o país, olha, nós temos um problema. Olha o tamanho do problema que foi criado. Você sabe que isso foi criado no final do governo do Temer. Passou 4 anos sem ninguém fazer absolutamente nada, ganhando dinheiro a rodo do pessoal. E você tem razão em dizer que é o pessoal até 40 anos que é quem mais joga, né? Então, nós vamos ter que enfrentar esse debate. É aquela história, eu nunca te pedi nada. É verdade, eu já te pedi alguma coisa até hoje? Claro que não. Nunca? Não. Eu vou te pedir a primeira. Pode pedir. Cuida com carinho essa questão das bets, cara, porque é uma coisa que realmente está machucando muito. Está machucando e está machucando... As famílias estão sofrendo, as coisas que eu vejo são assim, indizíveis, como diria o outro, sabe? Olha, eu soube de casos escabrosos envolvendo bet de conhecidos que chegaram a perder familiares em função de bet. Então é um drama real. E assim, você me perguntou se você pudesse... Mundo ideal, isso. Mundo ideal, isso. Para mim isso aí... Não proibido. Se for possível, é que tecnicamente é muito difícil você bloquear. Não, mas assim, dá. É uma coisa... Se fosse aparecer um projeto na Câmara Federal, continua ou para? Eu apertava o botão do para. Não tem arrecadação que justifique essa roubada que nós chegamos. É muito ruim o que está acontecendo. Muito mesmo. Beleza. Como o pessoal aqui já apertou o botão do pare também da entrevista, eu queria te agradecer esse tempo, agradecer, cara, a sinceridade e a liberdade de poder conversar com você, ministro da Fazenda, com essa franqueza assim. E repetindo, você é um dos caras que eu chamaria para tomar um vinho, que é um dos caras bacanas que tem nesse mundo da política. Valeu. Obrigado. Sensacional, entrevista maravilhosa. Pessoal, se você ainda não deu uma curtida, clica, aperta o joinha, ativa o sininho, me siga em todas as minhas redes sociais, o link está na descrição do vídeo. Tamo junto, pessoal. Até a próxima.